galera do E-Dublin, a gente tá aqui mais um E-Dublincast e essa minha voz aveludada é porque eu tô num estúdio com galera de peso que já viajou pra todos os países desse mundo, você somar todo mundo junto agora. Quem tá comigo aqui? Eu sou o Flávio Antunes, do site Dicas de Viagem. Eu sou o Guilherme Tetamante, do queroviajarmais.com. Eu sou a Mirella Rabelo, do Travel & Share. Eu sou o Rômulo, do Travel & Share. Eu sou o Rafael, do Mala Viajante. E todos nós, além fora o Edu, fazemos parte da Travel Conference, que é o primeiro evento no Brasil para criadores de conteúdo de viagem, para fazer o networking com todo o pessoal do turismo. Então, eu diria o principal e maior evento do Brasil. O Gui já tá fazendo jabá no podcast do cara, velho. Não, mas cara, conferência que isso, boa, mano? Perdeu a liberdade. Não, mas essa conferência foi fenomenal. Vou te falar que... O cara dá o dedinho, né? Você já vem puxando o braço inteiro. Cara, mas a gente começou nosso papo no outro podcast que o pessoal faz também. Como é que chama o podcast? Passageiros da Agonia. A gente não sabe se até você colocar esse podcast, você vai continuar chamando esse nome, mas eu acho um nome bom, afinal foi eu que inventei, né? A modéstia aqui hoje do pessoal. Sim, sou muito humilde. Tá certo, é justo. E a gente tava falando sobre intercâmbio, sobre esse lance de fuga. E aí a gente começou o papo lá, quem quiser ouvir, inclusive o link tá aqui na descrição. E agora eu quero saber um pouco sobre o pessoal que foge, que tá querendo fugir. Será que eles estão buscando imediatismo? Que está nessa cultura de imediatismo. Eu quero resolver na Travel Conference. Qual que é a fórmula do sucesso? Como é que amanhã começa a bombar? O que eu tenho que fazer? Eu troco a hashtag aqui, vai bombar? Não, não vai. Tem tempo. Mas a pessoa às vezes faz o intercâmbio achando que é justamente isso. Tipo, é a chave que se troca lá de virada do ano novo. Agora eu começo a emagrecer, agora eu começo aquilo. E acha que vai ser, sabe, vou mudar, agora eu sou uma nova pessoa. Vocês acham que é assim um pouco? Eu acho que é. Eu, pelo menos, quando fiz meus intercâmbios e estava fugindo, eu buscava isso, assim, uma mudança rápida, porque aquilo é uma situação que era bem desconfortável pra mim, ou pelo menos eu achava que era desconfortável, e eu queria aquela mudança rápida. E de fato foi. Eu não acho que seja uma coisa ruim, assim, se fazer um intercâmbio com uma motivação de fugir de algum lugar, assim, ou de alguma situação. Eu acho que realmente te traz uma perspectiva diferente, uma situação, um país diferente, pessoas que você vai conhecer que são diferentes, que podem te fazer muito feliz. Pra mim foi muito bom, foi uma motivação de fuga, me senti muito feliz, mudando, fugindo, indo pra outro canto, e me ensinou muito, assim, tanto que não sou a mesma pessoa que eu era quando cheguei no intercâmbio. E eu acho que sensacional isso. Às vezes a gente não vai esperando isso e acontece. Se você se planeja, né, sai de casa, né, sai do Brasil, vai fazer um intercâmbio, se planeja, contrata uma agência de viagem, né, de qualidade, um seguro de viagem, uma agência, e chega no próximo destino com toda a estrutura, né, você tem mais condições de chegar lá e fazer aquilo que você se propôs, né, se é uma mudança de vida, você chega já com uma casa, já com a escola, já com toda a estrutura, já com, a galera que segue o E-Dublin já chega com um monte de dica ali pra, qual que é o melhor lugar pra morar, qual é o melhor lugar pra comer, onde eu encontro as melhores festas, enfim, o dia a dia das pessoas, né, do intercâmbio. Mas se você não se planeja, você pode correr o risco de chegar e ter todo aquele sonho, né, eu quero mudar de vida, mas você tem tanto problema pra resolver no dia a dia que acaba sendo pior, né, e aí você volta rápido, você fica frustrado, gastou dinheiro, então acho que se planejar, né. Edu, tô curioso, né, de entender mais do seu negócio, do seu público, como que é a galera, né, os seus leitores que chegam no E-Dublin, como que você vê isso? A galera realmente se planeja ou muita gente faz as coisas por conta, não contrata agência, vai meio na raça, no peito, assim? Não, esse é um bom ponto. Vocês levantaram 2 pontos incríveis que pode virar até episódio pro futuro. Um é, o intercâmbio te torna uma pessoa melhor, porque a viagem te torna uma pessoa melhor porque você aprende outras coisas, mas no intercâmbio você tá convivendo com aquilo todo dia. Você pega hábitos, você aprende diferenças culturais, aprende a respeitar hábitos e religiões até diferentes, então te torna realmente uma pessoa muito mais aberta a aceitar outras coisas. E aí o que você falou também é isso, de você criar muita expectativa, que acho que é um problema que todos vocês devem sofrer indiretamente, que é, a gente cria uma expectativa com o conteúdo que a gente gera. A pessoa acha que aquilo vai ser aquilo. Tipo, a experiência que o Homo teve é a experiência que vai ser. Que o Flávio criou ali é aquilo que vai ser. O que o Rafa falou é assim que vai ser quando eu viajar. E não é, sabe? Você tem a sua própria experiência, sua versão, o momento que até, sabe, não vai ser o mesmo. Então tem gente que fala, eu cheguei pra fazer a foto, tava chovendo, e você tem a foto no sol. Aí você fala, cara,
cara, sabe, às vezes coisas simples, assim, até o ponto de você demorou uma semana pra conseguir um emprego, eu até agora não consegui um emprego. Então as pessoas criam uma expectativa. Se comparam com outras. Você acha que tem alguma coisa a ver também com essa nova geração, que muito se diz, né, assim, que a nova geração tá entrando no mercado de trabalho muito mais sedenta, com muito mais imediatismo, assim, o cara entra com 18 anos ali pra começar a trabalhar, ou logo depois da faculdade, mas ele quer chegar aos 30 como diretor. Será que tem alguma coisa a ver 30 também é muito tempo. 30 é muito tempo. 30 é muito tempo, é isso aí. E o quanto isso impacta, porque assim, quanto isso se perde na jornada, né? Porque a jornada é muito interessante também, né? De você... Pô, você tá ali mais velho, tem muita experiência e tal. Será o quanto isso prejudica também, né? De não se passar pela jornada, né? Sim, eu acho que, se a gente fala o exemplo do Monte Everest, se eu pudesse estalar o dedo e estar lá no topo direto, não ia ser tão interessante como eu escalar. Então, é a parte da jornada. Se preparar. Passar o perrê ali, porque aquela cicatriz que fica é parte da sua memória, né? Então tem isso também, essa galera que chega esperando que, pô, vai ser assim, vou conseguir o trabalho logo, vou ficar fluente em 2 meses. E se você não fizer o trabalho, você pode conseguir ficar fluente em 2 meses, você é puta trampo, mas é o esforço que você tem que fazer. Então a pessoa consome aquilo, ela fala, tão rápido quanto eu consumo conteúdo, vai ser o quão rápido eu vou ficar bom naquilo, né? E a gente vê isso em qualquer lugar, né? Você consome uma informação, você acha que aquilo vai acontecer com você. Sai acho que o Rafa que acompanha muitas matérias, matéria que saiu falando sobre a expectativa de promoção em trabalho. Millennials, a geração mais jovem, espera ganhar uma promoção no trabalho em menos de 12 meses. Então o cara acha que ele entrou na empresa, lá na Irlanda, por exemplo, você tem 6 meses de período probatório. O cara acha que em 1 ano ele vai ser promovido, o cara não vai, ele passou meio ano do que ele passou do probatório ainda, tá avaliando ele, sabe? Então, isso acontece com o intercâmbio, a galera chega, pô, tô no primeiro ano, não aprendi inglês ainda, aí você vai ver a rotina do cara, vai pra balada de brasileiro, fala português no WhatsApp com os amigos, faz tudo, sabe? Vai fazer churrasco, você fala, você tem que entrar, imergir na cultura, sabe? Você tem que pensar em inglês, né? Acho que eu senti essa diferença, eu fiz intercâmbio já de espanhol e de inglês, morei na Espanha e morei nos Estados Unidos, e eu percebia que eu tava lá imergido na cultura quando eu ia tomar banho e começava a pensar em inglês, cara. Olha aí. Aí é aquele momento que eu falo, não, agora tá funcionando, porque eu tava ali. Inclusive no número 2, assim, quando você ia no banheiro. O tempo todo, cara, o tempo todo. Eu quis ser mais delicado, mas aproveitando aqui, já faz um jabá do construção matinal. Você não acompanha aqui, quem tá vendo aqui, a gente, vendo ou ouvindo, porque agora a gente tá no câmeras rolando também, com construção matinal, que é a nossa troca de ideias. É o seu perfil pessoal, né? É meu perfil pessoal. Mas a parada do imediatismo é um negócio bem claro, porque na verdade a geração, ela é instigada a ser imediatista, né? Então antigamente você tinha que ir no lugar comprar comida, hoje você pede iFood. Então num passe de imediato você tem sua comida, num passe imediato você tem o seu Uber, num passe imediato... Então assim, é muito difícil para alguém que nasce com todas as estruturas imediatistas na mão, pensar que as coisas têm processos e que elas precisam de paciência. Pra geração, que assim, dentre nós aqui, não que eu seja muito mais novo, mas eu sou mais novo, e eu olho pros adolescentes que eu caminho até muito próximo, porque eu já levei pelo menos 7 grupos de intercâmbio pra Califórnia de adolescentes, e eu comecei a levar grupos de intercâmbio com 21 anos, e eu levava esses grupos e eu identificava neles, assim, a gente chegava lá não pra fazer um intercâmbio de escola, mas um intercâmbio social com moradores de rua, que é um negócio completamente maluco. Fala assim, pô, você tá indo pros Estados Unidos pra ir pra Disney? Não, tô indo trabalhar com moradores de rua. Um negócio meio esquisito, né? Então, dentro dessas viagens que eu fiz com esses adolescentes, era nítido que eles queriam fazer tudo muito rápido, assim. Eles queriam comprar rápido, eles queriam comer rápido, eles queriam fazer o trabalho com os moradores de rua rápido. Então, a gente servia chocolate quente numa das ruas que tem o maior índice ali de pessoas, às vezes, drogaditos e coisas nesse sentido, todos amparados por uma instituição extremamente séria nos Estados Unidos. E a gente ia servindo chocolate quente e eles conversavam com os caras, falavam assim, pô, mas quando acabar a gente vai voltar e vai fazer o quê? Eu falei assim, caraca, o moleque não tá aproveitando a experiência, assim, entendeu? Enquanto outros um pouquinho mais velhos já tinham um pouquinho mais de maturidade, dava pra perceber. Então, é nítido essa diferença de geração. Ao mesmo tempo, a geração ela poderia aproveitar desse imediatismo para fazer outras coisas boas que outras gerações eram muito acomodadas a fazer. Então, se o imediatismo fosse utilizado para o bem, a gente poderia até aproveitar disso como geração, e os chefes mais velhos talvez não escravizarem os mais novos e identificar que os mais novos têm muita informação
tecnológica para que eles possam realmente assumir postos rápido, desde que a geração mais velha empreste maturidade, que é algo que a geração fica assim, tipo, o que esse moleque é? Ah, cala a boca aí, você não é ninguém. Não, peraí, cara, às vezes você pode ser melhor que eu, realmente você pode ser melhor. Eu vou te emprestar maturidade, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos fazer um negócio aqui, entendeu? Então se a gente conseguisse fazer isso como geração, emprestar maturidade pra molecada mais nova, talvez isso... Mas eu tenho percebido também que isso gera muita frustração, né, nas pessoas quando elas não alcançam esse... Mas eu acho que o Rafa, que nem o Rafa, ele falou da questão de ter que esperar isso. Por exemplo, hoje, quando a questão da influência, hoje nós somos influentes, mas não porque a gente é influente, mas as pessoas veem nas outras, como o Edu falou, se comparam. Então, quando tu vai pra uma experiência, quer ou não, tu tá comparando, aquela pessoa já tá bem, ou eu quero ir porque ele já foi e já está falando. Então, quando você chega lá, você já quer falar que nem ele, ou a pessoa construiu algo naquele intercâmbio, a pessoa não quer fazer a jornada. Não é que ela não quer, claro que quer, mas ela já quer o resultado final lá na frente. Certo já, né? Eu sou uma pessoa imediatista, sabe? E é muito difícil na prática tu dizer, tem que passar pela jornada. Mas todos nós, eu acho que de alguma maneira... Quando você enxerga o sucesso de alguém, você não pensa em todos os percalços que essa pessoa passou, né, pra chegar lá. Você só vê aquilo, 1 milhão de seguidores, eu quero. Mas a pessoa não pensa em, quantos anos o cara não demorou pra chegar lá, né? Posso viajar na maionese? Pode. Aqui é permitido? A gente tá aqui, um semi-construção isso aqui. Você não acha que o intercâmbio, pra aprender línguas, ele não pode acabar nos próximos anos? Principalmente por conta da evolução dos aplicativos de tradução. O Google Tradutor é um aplicativo que cada vez que eu abro, faço uma atualização, eu falo, gente, mas peraí, onde vai parar? Daqui a pouco eu não vou precisar nem escrever o que eu quero traduzir, ele já vai traduzindo simultâneo o que eu quero falar com a pessoa. Eu acho que não, ouvido, né? porque sempre vai existir a fuga. E a pessoa não vai ter a fuga. Não, mas aí a fuga vai embora fora. E o aspecto social também. E a vontade de viajar, ou 5G, né? A gente podia estar sentado aqui, todo mundo, cada um no lugar do mundo, numa sala virtual. Intercâmbio, você tem essa impressão? Porque hoje o brasileiro viaja mais. Muito mais. Mas né? Tá até crescendo isso. Assim, mas talvez porque ficou mais barato também. Nossa, era uma coisa muito impossível, com certeza, e barateou. Porque agora tem mais acesso. Como ficou mais acessível, talvez eu acho que isso pode ter um efeito contrário, assim, que vai entrar na rotina das pessoas. Já não, tem que fazer intercâmbio, assim, cada vez mais as pessoas vão fazer. Isso aí eu vou levar um ponto aqui do lado de viagem que vocês têm muito mais experiência pra comentar. Eu acho que 2 coisas que acontecem. Uma é essa coisa do personagem. Você fazer a fuga e se tornar um personagem no seu intercâmbio. Você não é aquilo lá, que acontece em redes sociais. O cara é uma personagem ali que às vezes não é aquilo na vida real. E o intercâmbio às vezes dá muito isso, porque você tá ali num ambiente que ninguém te conhece. Então você pode ser um super-herói, sabe? Ninguém conhece o Bruce Wayne, conhece só o Batman ali. Então tem gente que cria isso. Eu queria ver se vocês têm essa perspectiva. E segunda, que é essa que você falou, de você tá com mais acesso à informação, vendo mais coisa, é aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out. Mas, num outro ponto agora, tipo, vocês têm lá 100 e uma cacetada de países visitados. Aí o cara que tá acompanhando agora fala, eu só tenho 3. Puta, eu tenho que fazer mais 150 pra poder ver tudo mesmo. E às vezes não, vocês que já viajaram tanto sabem que vocês caem numa normalidade disso agora, de que, é mais mas que eu tô conhecendo por conta de um recorde ou por conta de outra coisa, mas no fim das contas eu tô explorando e vivendo alguma coisa aqui que em 3 países eu consigo também fazer 10 países. Só economizando o tempo do seu Google pra você não ter que digitar, o FOMO é o sentimento de estar perdendo alguma coisa. Porque às vezes você não conhece a expressão é extremamente conhecida, mas às vezes as pessoas, por causa do Instagram hoje em dia, ficam assim, tô com... Essa pessoa foi e eu não fui, né? Eu fui e você não foi, e aí gera toda a ansiedade. Eu falei essa coisa de você querer, né, alcançar o todo pra achar que agora sim. Não, é que assim, o Rafa, por exemplo, tá indo atrás de bater um recorde, né? 196 países. Eu tenho 10 anos a mais que o Rafa, mas eu tenho 43 países só. Mas eu não tenho essa necessidade de... Lógico que eu tenho sonho, eu adoraria um dia poder dizer que eu tenho todos os carimbos do passaporte, mas eu não tô disposto, que nem o Rafa, a passar alguns perrengues, de ir pra países mais perigosos e tal. Eu não tenho essa coisa de urgência, talvez já pela ter emprestado maturidade de muita gente, mas eu não tenho aquele medo de repetir destino, sabe? Eu já fui pra Espanha 300 vezes, Estados Unidos, sabe? Não vou pra próxima viagem porque eu já fui pra esse país, sabe? Não tenho isso. E talvez, hoje em dia, muito por causa do Instagram e das redes sociais, não que seja culpa do Instagram, mas por causa dessa necessidade das pessoas que querem mostrar, eu tô aqui. Hoje, os adolescentes, né, a geração mais nova, eles querem mais mostrar que estão num lugar do que comprar um carro, do que... Hoje o status, né? O status não é mais ter um carro legal. Lugar, né? O status é ter visitado 50 países. Mas eu não acho que é a geração agora. Eu acho que agora a geração mais nova, eles têm ferramentas pra mostrar isso. Mas, por exemplo, quando eu
aprendi a dirigir, eu queria mostrar pra todo mundo que eu tinha aprendido a dirigir. Então, assim, eu só não tinha um Instagram pra colocar ali. Eu parava meu carro na porta da escola. Mas já que ele falou de mim, eu queria abrir meu coração aqui no seu podcast, assim. Se vocês me perguntarem, Rafa, você quer viajar a 196 países? Eu vou abrir meu coração. Eu não quero viajar a 196 países. Só que, pra eu levantar dinheiro, pra eu viajar muito, eu vendi um projeto de visitar 196 países. E agora você tá comprometido com as empresas que te patrocinam. Agora eu tenho um comprometimento um trabalho, né? financeiro, é um trabalho. Eu queria visitar muitos países, mas não necessariamente 196. Mas também eu não tinha te dá uma possibilidade de ganho a longo prazo. Sim, exatamente. É uma estratégia econômica, financeira, é uma diversidade de estratégias, assim. Mas no meio do caminho apareceu adversidades em que eu pensei muitas vezes desistir porque eu tava achando muito arriscado. Então talvez faltou pra mim um toque de maturidade de que eu tava sendo quase inconsequente, porque de fato em alguns países chegou a ser quase inconsequente, assim, o nível dos lugares que eu tava indo. Eu acho que viajar, seja por intercâmbio, uma viagem turismo ou a trabalho, é você se conectar consigo mesmo, sabe? Não é a questão de quantos países eu vou conhecer, de chegar lá, né? Vou chegar em 30 países, vou chegar na Torre Eiffel, vou tirar foto no pôr do sol, no amanhecer, mas é quem você é, né? Qual que é a sua essência durante a sua viagem, né? O que você curte? Pô, eu gosto de comer, eu gosto de encontrar meus amigos, eu gosto de ir pra Dublin e saber que tem um cara lá que pode me receber e, me mostrar as coisas mais legais da cidade, né? Não é só onde eu vou chegar, mas curtir, né? Os desafios aí do caminho. Falei que nem um tiozão agora, né? Dá uma curtida aí com a molecada. Falando de intercâmbio, mas pensando mais na experiência, eu gostaria muito de poder aproveitar as minhas viagens hoje em dia, mas como se fosse com o objetivo de intercâmbio, de passar mais tempo lá para realmente viver a experiência de estar num lugar. Você falou num outro episódio que gostaria de viver 3 meses em cada país do mundo, justamente para viver a experiência e estar imerso ali na cultura. E eu acho uma grande dificuldade depois de que você viaja tanto, é que algumas vezes você tá só ali de passageiro, né? Passageiro da agonia. Porque você de fato ali encontra algumas coisas, vive algumas experiências, mas não sabe real o que é aquilo naquele país. Você não tem a oportunidade de se relacionar com ninguém do país, conhecer de fato a cultura. Por exemplo, eu já tive diversas vezes na Alemanha, mas todas as vezes que eu estou na Alemanha, eu conheço brasileiros que estão na Alemanha. Enquanto eu gostaria muito de conhecer muito mais alemães. Local. Uma pergunta então pra vocês, pra antes de chegar na etapa final aqui do nosso podcast. Com essa bagagem que vocês já têm, de ter conhecido um monte de lugar, convivido com diferentes culturas, se vocês pudessem falar, eu vou fazer um intercâmbio hoje, ou se vocês pudessem fazer um primeiro intercâmbio com a experiência que vocês têm, pra onde vocês iriam? Eu iria pra Rússia. Por que pra Rússia? Se você é uma pessoa que não gosta da Rússia. Eu não gosto da Rússia. Mas justamente porque eu não tive a oportunidade. Porque eu não tive a oportunidade. Fui pra Rússia e não conheci um russo, sabe? Não conhecia... Não, mentira, conheci uma russa que, se por acaso foi muito simpática. Mas falava português. Falava português, tinha vivido no Brasil. Mas realmente eu queria entender, porque tem muita gente que vai pra Rússia e acha incrível. Principalmente porque a Rússia tem um potencial de business absurdo, que é uma coisa que me interessa muito, que eu gostaria muito de aprender. Então eu escolheria a Rússia. Desculpa, eu não escolhi a Irlanda, mas... Não, é maravilhoso. Eu não escolhi a Irlanda. Deixa pra ir pra visitar amigo. Eu sou apaixonado pela Nova Zelândia, então eu gostaria de ficar mais tempo lá. Tive a oportunidade de ficar um mês, só viajei, só fiz turismo, mas a mentalidade do neozelandês é muito legal, porque eles têm uma cultura de respeito às tradições, sabe? O povo tem orgulho dos maoris, é como se fosse o brasileiro ter orgulho do índio, sabe? E vestir a camisa do indígena, isso me cativou muito. Tudo na Nova Zelândia funciona, né? O turismo, você vai para lugares incríveis, vai Tomo Caves, vários lugares... Queenstown, tem os bungee jumps, todos os lugares têm uma infraestrutura turística muito legal, então eles aproveitam as belezas naturais e, usam ela no bom sentido para trazer riqueza pro país, sabe? E todos eles têm uma mentalidade empreendedora, sabe? De respeito não só à população local,
mas também ao turista, né? Tipo, é muito legal ver como eles lidam com toda esse potencial turístico que eles têm. A gente que é do Brasil, né, vê isso, pô, a gente tem muito mais potencial que eles. A Nova Zelândia são 2 ilhas aí, que somando deve ser o tamanho do estado de São Paulo. E o Brasil tem muito mais coisa, sabe, de natureza que teria um potencial tão grande. Então, eu enxergo aquele país e tento trazer aquilo para a realidade do Brasil, sabe? O Brasil provavelmente seria o país mais rico do mundo se trouxesse essa mentalidade de como eles usam o turismo para desenvolver a economia, e a gente tivesse isso, com certeza o Brasil, só disso seria já uma baita de uma economia aí. Pô, eu já fiz intercâmbio em Dublin e também já fiz em Malta, 2 lugares maravilhosos, acho que perfis um pouco diferentes assim, né? Dublin muito legal, o ambiente e tal, Malta, praias legais, um outro clima de festa, verão ali, mas acho que se fosse mandar um filho aí, seria o Canadá. Canadá. Sou apaixonado pelo Canadá. Que tá ouvindo a gente também. É isso aí. Tá muito internacional isso. Abraço. Mas acho que o Canadá é um dos meus países preferidos. Desenvolvimento, cultura, educação, as coisas funcionam muito também lá. Os países com colonização inglesa, né, tem muito de... Os países deram certo, né? Menos o próprio Reino Unido. Lá que não deu Inglaterra. Natureza incrível, lugares para conhecer incríveis, assim, atividades outdoor também. Então, minha escolha seria o Canadá. Boa. Vou fugir do tradicional, então. Eu acho que hoje a Rússia? Não, é a China. China. Ninguém falou da China. Eu acho que a gente vê que os chineses estão tomando conta do mundo, né? Tu vai pro Canadá, a gente vai pra Vancouver, só chinês. Então, em Espanha, tem muitos chineses. O comércio, por todos os lados, vocês veem comércio 24 horas. Eles trabalham 24 horas por dia. E eles, tudo que eles ganham, eles consomem só entre a comunidade deles. Então, eu acho que a China seria um lugar bacana. Principalmente, aprendendo hoje, a pessoa que aprende o mandarim vai ter trabalho sempre. Olha a quantidade de comércio exterior que está crescendo todos os países com a China. Então, exceto os Estados Unidos, aí tá meio... Então, eu acho que seria... Hoje eu digo, quem fala mandarim hoje tem trabalho em qualquer lugar do mundo, né? E seria um idioma... Eu acredito um idioma muito difícil de aprender, mas seria um lugar que eu mandaria a China. Legal. E a comida, deliciosa, né? Rafa, 196 países, qual que você vai? Se for pra escolher um país, assim, como referência, seria a Alemanha, por causa das estruturas que eles têm de tecnologia, de avanço, e a cultura, como a cultura é muito diferente da nossa, é bom porque indo pra lá, como é praticamente o oposto do que a gente faz no Brasil, é interessante porque aí você aprende completamente como é uma cultura oposta e pode usar dessas ideias de outra cultura para poder aplicar na sua o que você acha bom e descartar aquilo que você não acha. E agora, se fosse escolher uma região, uma cidade, eu escolheria a região do Vale do Silício. Eu acho que nós temos 3 grandes revoluções na história do mundo, que é a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, e agora a gente já chegou na Revolução Digital. Então, quando você está dentro de uma estrutura onde o mundo, o epicentro da revolução é lá, se você tem a oportunidade de estar no lugar onde é o epicentro da revolução, eu escolheria esse lugar ou mandaria meu filho para lá. Legal. E você, se não fosse Dublin? Nossa, né? Não posso falar de outro lugar agora. Não. Você não joga contra joga contra o fone tudo, né? Não, brincadeira, mas eu acho que eu gostei da ideia do Romulo. Eu pensei na China muito, porque eu acho que é um lugar que te deixaria um pouco dessa sensação de cultura muito diferenciada, num avanço, numa escala absurdamente maior, de bilhões, assim, sabe? A gente fala de bilhões, aqui lá é bilhões, e como as coisas fluem lá é muito diferente. Então, eu acho que... Mas vocês não foram pra China, né? Não, ainda não. Tá. Não, é porque essa assim, eu tenho a minha perspectiva da China. Eu já fui 3 vezes pra China, já rodei o interior da China, e assim, é impressionante o quanto eles trabalham, é impressionante como eles fazem as coisas, mas assim, eles são extremamente sectaristas, assim, eles são extremamente separatistas no sentido, tipo, é a gente, é a gente, é a gente. Então, é muito difícil você furar a bolha do sistema chinês, assim. Então, eles têm uma cultura muito específica, uma alimentação muito específica, um estilo de vida muito específico, e é muito difícil você furar aquela bolha, a não ser em Pequim, em Xangai, em Hong Kong, Shenzhen, Qingdao, que são as cidades que são mais metropolitanas, então ficam meio igual São Paulo, assim, né? Abrange mais culturas. Mas só indo pra ver, pra conhecer. Mas agora, assim, é muito difícil furar a bolha e assim, a pessoa, ela vai ter que ter muita resiliência. Se não der, você vai pra Rússia. Esse sentido, é uma boa, assim, no sentido de resiliência, aprender com uma cultura que muito provavelmente vai ser a primeira economia do mundo em 20 anos, e aí você já vai estar todo resiliente para lidar com eles no mundo. Então, realmente, nesse sentido, vale a pena. Agora, no sentido
sentido cultural. Não, é tapa na cara, é tapa na cara. Cultural pro Japão, então. Gente, de onde que eu encontro vocês agora? Quem quiser seguir o canal de vocês, e fala aí como. Bom, o nosso é o @malaviajante. Espero que você acompanhe a gente na jornada de tentar conquistar um recorde mundial, apesar de que eu tô meio cansado de viajar já, mas na verdade não, a gente tá muito animado de trazer esse recorde pro Brasil. Acompanhe a gente vai estar muito feliz de trazer esse recorde pra vocês. Eu e o Rômulo você pode acompanhar no @travelandshare. Eu sou o Guilherme e você pode acompanhar o @Quero Viajar Mais ou o queroviajarmais.com, que é um blog de viagem aí com bastante dica pra você viajar pro mundo inteiro. Inclusive pra Dublin. Tem bastante coisa lá. Se quiser fazer um collab ali também, um collab entre blogs, você tá convidado. Demorou. Bom, você pode seguir minhas dicas no @dicas de viagem ou na minha conta pessoal, @FlavioAntunes. Começando a postar algumas coisas lá também. Muito destino por lá. Muito bom. E o nosso podcast, Passageiros da Agonia, que está disponível aonde você está escutando esse aqui. Porque se você está escutando, você encontrou o nosso podcast. Ou também em travelconference.com.br/podcast. Isso aí. A gente vai se ver então num podcast ou no outro. Opa. Valeu, gente. Valeu, Um abraço. galera. Bom intercâmbio. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.